Deadpool se tornou a aposta mais lucrativa da Marvel, revolucionando o cinema de heróis. Sem ele, dificilmente teríamos Logan ou qualquer outro filme com uma pegada mais adulta envolvendo o gênero de heróis. Você pode assistir os filmes de Deadpool e se divertir, mas existe uma grande diferença entre assistir os filmes e ler os quadrinhos do Deadpool. Você pode assistir o filme várias vezes, se divertir e rir muito, mas eu aposto que você não conseguiria ler um capítulo do quadrinho dele. E nesse vídeo eu vou te contar o motivo disso. Lembrando que só quem vai vencer na vida se inscreve nesse canal e acompanha os vídeos. Você acha que eu passaria horas e horas do meu dia fazendo conteúdo para fracassados? Eu tenho certeza que não. O tema da nossa leitura de hoje são os quadrinhos do Deadpool, o mercenário tagarela. Tá bom, eu sei que você deve estar muito cansado de ouvir falar sobre esse assunto, de ter pegado muitos spoilers, ter visto muitos memes e trechos dos cinemas sobre o filme do Deadpool, mas eu precisava falar sobre esse assunto, que é os quadrinhos de Deadpool. O vídeo saiu um pouco atrasado, mas ainda tá tempo de pegar um pouco desse hype. Então senta um pouquinho aí, eu não vou tomar muito tempo, dá uma chance para esse canal que não tem um grande alcance, porque hoje a gente vai falar sobre o quadrinho dos personagens mais famosos da Marvel, Deadpool, vulgo Wade Wilson ou mercenário tagarela. Então vamos junto mais uma vez conferir porque esse personagem tem um dos grandes problemas da Marvel. O filme Deadpool e Wolverine quebrou mais uma vez muitas barreiras, quebrou vários recordes e também se provou um sucesso, mas o principal mostrou que o público quer sim ainda assistir filmes de heróis, mas não quer qualquer coisinha mequetrefe. Depois do grande sucesso que foi o Logan, muitos acreditavam que trazer de volta o Wolverine seria um tiro no pé, mas a Marvel conseguiu fazer isso com maestria. Aliás, a Marvel não, o próprio Ryan Reynolds. Esse cara é um gênio e tudo isso que aconteceu em Deadpool 3 foi graças a ele. Na verdade, tudo isso que aconteceu nos últimos 5, 6 ou 7 anos da Marvel. O próprio Deadpool 1 foi graças a esse cara. Então ele merece o seu aplauso e merece o seu reconhecimento também. Deadpool é um personagem que vem ganhando notoriedade imensa. Isso tudo começou depois de um curto no YouTube. Anos depois desse curta, ele finalmente conseguiu o seu tão sonhado filme solo, numa época em que os filmes de super-heróis estavam numa acelerada ascensão. Mas tinha um grande problema, os filmes de heróis do MCU eram praticamente sucesso garantido, até o personagem do Homem-Formiga, que era um personagem tipo um Aquaman da vida, conseguiu um bom lucro nas bilheterias, surpreendendo a todos. O problema era que nenhum estúdio queria apostar em um filme de herói para maiores de idade, já que o público parecia ser na maior parte infantil, até que finalmente o projeto saiu do papel e se tornou realidade. Isso não graças a Marvel, a Fox ou a Disney, mas graças apenas a uma pessoa, Ryan Genius Reynolds. O primeiro filme era uma aposta extremamente arriscada. Lembrando que naquele tempo a Fox era um estúdio desacreditado por conta dos filmes dos X-Men e ela ainda não tinha sido comprada pela Disney. E hoje, o Deadpool 3 foi o filme para maiores de idade que mais arrecadou dinheiro nos cinemas. Nunca desista dos seus sonhos, caso você seja o Ryan Reynolds. Para deixar o vídeo mais interessante, eu vou colocar uma curiosidade sobre o personagem bem aqui nesse vídeo. Esse aí é o Capitão América, um personagem que com certeza você deve conhecer, que fez muito sucesso nos últimos anos. Ele se tornou um grande símbolo da Marvel, principalmente durante as grandes guerras americanas. E esse aí é o Capitão América, criado pelo mesmo criador do Deadpool. O nome desse cara é Rob Liefeld e ele é conhecido por seus desenhos totalmente desproporcionais. De todas as suas artes, esse Capitão América com certeza é a mais famosa e se tornou um motivo de piada no meio nerd. Parece um desenho daquela criança de 6 anos que é fissurada por personagens musculosos. A grande diferença é que com certeza nenhuma dessas crianças de 6 anos ganhou milhões como Rob Liefeld. Então, caso você seja o Rob Liefeld, nunca desista dos seus sonhos. 2 anos depois, esse mesmo criador que virou motivo de chacota criou um dos personagens mais icônicos da Marvel. Criatividade é para os fracos. O lixo cria e o mito copia. O Deadpool é uma cópia descarada de um personagem chamado Slade Wilson, o exterminador da DC Comics. Não, ele não é uma cópia do Homem-Aranha como muitos pensam, ele é uma mistureba do Homem-Aranha junto com o Exterminador. Eu vou te dar um conselho que eu aprendi com Rob Liefeld. Se você quer ter sucesso, não bata a cabeça criando coisas novas. Simplesmente copie o que já existe. Foi exatamente o que ele fez. Ele copiou e melhorou um pouco no estilo Marvel. A Marvel é conhecida por ser casa das ideias, mas na realidade, na prática, isso se prova totalmente contrário. Se não fosse da DC, nem metade da Marvel existiria. O Liefeld simplesmente copiou, mas não fez igualzinho. E no fim, tudo deu muito certo. Fique paradinho aí. Deadpool? Deadpool? O quê? Eu não sou o Deadpool. Achei que Deadpool fosse um mocinho. Na minha opinião, o auge dos quadrinhos do Deadpool é a sua arte e a sua ação. Dificilmente você vai ver um quadrinho do Deadpool que não tenha alguma reviravolta ou que não tenha um tema que chame a sua atenção. O problema é você
permanecer até o fim lendo o quadrinho, e eu te digo o motivo disso. O apelido do Deadpool é Mercenário Tagarela, e você deve imaginar que isso deve ser porque ele fala muito. Nos filmes você ouve, você assiste e acha graças por horas e horas. O problema é que ouvir e assistir é diferente de ler. O problema dos quadrinhos de Deadpool é que a sua leitura é muito chata. São horas e horas de você lendo balões de fala com referências que você dificilmente vai entender. O que era para ser engraçado acaba se tornando muito cansativo. O personagem pode fazer piadas muito inteligentes e referências que você goste, mas ler é realmente para poucos. Dificilmente alguém vai conseguir começar a ler quadrinhos pelo personagem do Deadpool. No meu caso, o primeiro quadrinho do personagem que eu li foi o Deadpool clássico, ou Origem, se não me engano. É exatamente a história que contava o início de tudo, como aquele personagem nasceu, como ele surgiu, quais são os seus poderes, etc e tal. E realmente tinha uma arte muito interessante que eu curtia, uma arte bem retrô, antiga, estilo X-Men. O problema é isso que eu acabei de falar. A leitura era muito chata. E no fim, eu acredito que eu li só o primeiro encadernado e logo depois, quando apareceu a oportunidade, eu vendi tudo junto sem terminar de ler. Eu gastei uma grana e acabei vendendo mais barato para comprar alguma outra coisa. Então foi um material que não me desceu. É claro que eu não sou uma regra, eu não sou o alfa, eu não sou o shed. Eu simplesmente estou dizendo que eu não gostei e acho que isso é um grande problema. Ou talvez nem seja um problema, simplesmente seja uma coisa que é um material para poucos. Não são muitos os que vão se empolgar para ler um material que tem muito texto, um material que mexe principalmente com um aspecto não verbal, mas também o verbal. O problema é que são textos atrás de textos e isso se acaba tornando enjoativo. Por isso que, embora o personagem seja muito famoso hoje, os quadrinhos dele basicamente não tiveram um sucesso significativo, e quando tiveram, durou pouco tempo, pois o público do cinema é completamente diferente do público que acompanha a história do personagem em quadrinho. E apesar do personagem ser muito conhecido e muito popular hoje em dia, os autores e roteiristas dos seus quadrinhos não são de grande porte, são pessoas ali que fazem mais história para descontrair ou mesmo cumprir um contrato. Não tem significado importante ou nenhuma profundidade, nem qualquer outro tipo de inovação. Um quadrinho do Deadpool que eu consegui ler do início ao fim foi Deadpool Massacra o Universo Marvel. É um quadrinho que não é canônico, foi feito para descontrair, onde o Deadpool acaba detonando todos os heróis da Marvel um por um em um universo paralelo. E claro que isso acabou levando muitas pessoas a se irritarem, pois ver um Deadpool, um personagem que não tem tanta seriedade, não tem tanta capacidade, eliminando personagens poderosíssimos, acaba deixando alguém revoltado. Mas é uma história para descontrair e não ser levada muito a sério. Foi a única que eu consegui ler do início ao fim. Quem sabe daqui a um tempo eu consiga fazer um vídeo só dela. Se você se interessa pelo assunto, comenta aí, deixa seu like, mas diz aí se você acha interessante eu comentar sobre isso num vídeo exclusivo somente sobre esse quadrinho. E esse quadrinho nem tem tantos diálogos como os outros do Deadpool, vale mais para você ver o jeito que ele acaba detonando ou levando para o céu cada herói da Marvel. Cada eliminação boba que você acaba achando uma história bem idiota mesmo, mas eu acredito que essa era a intenção. Outro problema é que Deadpool é um personagem que usa muitas referências e ele tem um público predominantemente americano. Se você que é brasileiro ler algum quadrinho dele, você vai ficar flutuando nas referências que ele faz. Você pode talvez não entender nada do que ele diz, porque as referências na maior parte é para o público americano. Ele critica o governo, critica o Estado, critica pessoas que ganham notoriedade na mídia em algum momento. Isso não é uma coisa que vai fazer você largar a leitura e desistir do personagem, mas vai acabar tirando grande parte da graça da história. Afinal, você vai ficar boiando e não vai entender absolutamente nada sobre o assunto que aquilo ali está sendo falado. E na minha opinião, esse daí é um dos grandes problemas, não tão ruim quanto o primeiro, mas também faz perder um pouco da graça. Afinal, é um quadrinho de humor. O que seria do humor se não fosse referências às atualidades? Caso você realmente queira conhecer mais um pouco sobre o personagem ou então acompanhar algum quadrinho dele, eu recomendo muito você ler o quadrinho Deadpool e Homem-Aranha, que eu acredito que em breve vai se tornar um grande crossover da Marvel. Acredito que sim, veremos Deadpool e Homem-Aranha no cinema juntos. Afinal, a tendência do cinema hoje em dia é o crossover, então mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. E também é um quadrinho realmente bom que eu cheguei a acompanhar durante suas primeiras edições. Então, fica a dica, eu acredito que esse não tem tanto problema quanto os outros e você consegue acompanhar de boa. Para encerrar o vídeo, eu quero me humilhar um pouco para você e dizer que você precisa dar um like nesse vídeo porque eu me humilhei muito para fazer ele. Eu simplesmente estou aqui na minha casa e eu estou gravando várias vezes, refazendo vários áudios porque eu não consegui ler o roteiro
E o motivo é simples, acabou a energia, já tem 3 horas de tempo e ela não parece dar sinal de volta e eu precisava acabar esse trabalho o quanto antes. Então, por favor, deixe o seu like humildemente. Pra não dizer que eu tô mentindo, olha só, tá tudo escuro e eu nem tô com a minha mão na câmera. Deixa eu tentar ligar aqui o flash. Isso aí é a parede da minha casa, nenhum sinal de energia. Então vamos deixar o like aí que o amiguinho tá se humilhando muito pra fazer esse vídeo.